pessoal, vim hoje aqui fazer esse vídeo aqui que tá bugando muita gente aí na internet, que ela começa com essa situação aqui, todo mundo dá atenção nessa parte aqui, né, da folha, ok? Que ela fala o seguinte, uma pessoa começa lá um cálculo aleatório, que ela fala o seguinte, eu tenho 50, né, eu tenho 50, se eu diminuo 20, sobra quanto? 30. Desse 30, se eu diminuir 15, eu fico com quanto? Obviamente 15. Se do 15 eu diminuir 9, fica quanto? 6. Aí ele pega e soma. 30 mais 15, 45 mais 6. 45 mais 6, 51. Deu 51. Aí todo mundo fica perguntando, cadê esse R$1? Por que esse R$1 a mais, sendo que a conta toda começou com 50? Então tem muita gente bugando. Vou explicar novamente. 50 tira 20, fica 30. Verdade ou mentira? Verdade. 30 tira 15, fica 15. 15 tira 9, fica exatamente 6. Se eu somar tudo dá 51. E aí? Que coisa estranha. Gente, a ideia é a seguinte. Não existe relação nenhuma correta nessa interpretação. Sabe por quê? Ele está somando as sobras, ok? E isso, teoricamente, está errado. Óbvio que está errado. Verifique o exemplo da frente, vê se não dá errado. Ou seja, soma da sobra nunca é certo. O certo é soma dos gastos. Se você somar os gastos aqui, você vai ver que vai dar exatamente 50. Lógico, a não ser que tiver sobrado alguma coisa, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu tenho 50 e gasto 10, é um gasto, né? O 10, mas sobra 40. 10 mais 40 é quanto? 50, é isso que eu estou falando. Verifique outro exemplo aqui do lado comigo, vê se não tem o mesmo sentido. Tenho 5, gasto 1, sobra 4. Então, se sobrou 4, agora eu tenho 4. Se eu tenho 4 e gasto 1, quanto que dá? Se eu tenho 4 e gasto 1, sobra 3. Ué, se eu somar os dois que dá 7, ó. Começou com 5, terminou com 7. A mesma interpretação errônea do videozinho que viralizou na internet, ok? Não pode, eu não posso somar sobras, beleza? Isso não existe, ok? Eu tenho que somar gasto. Se eu somar gasto mais gasto, quanto que dá esses dois gastos aqui? Dá R$2. Mas sobrou, não sobrou? Sobrou quanto? Sobrou 3. 2 mais 3 dá quanto? 5. Agora tá certo, viu? Certo? Outro exemplo, para fixar, né? Se o cara somar, sobra, dá certo? Às vezes pode até dar, né? Por coincidência, por uma particularidade, mas teoricamente está errado. Se eu tenho 5, gasto 3, sobra 2. Se eu sobro 2, eu tenho 2. Se eu tenho 2 e gasto 1, sobra 1. Beleza? Então, se sobra 1, eu tenho 1. Se tenho 1 e gasto 1, sobra 0. Certo? Se eu somar a sobra, olha aqui quanto que deu a sobra. A sobra deu 3. Deu menos que isso aqui, ó, pior ainda. Certo? Perceba como somar sobras está errado. O certo é somar gastos. Soma gastos. 3 mais 1 dá exatamente 5. Certo? Não sobrou nada, sobrou 0, então 5. Então começou com 5, terminou com 5. Essa é a ideia, certo? Um exemplo final, tenho 10, gasto 3, por exemplo. Eu fico com quanto? 7. Tenho 7, digamos que eu gasto 4, certo? Sobrou 3. Tenho 3 e gasto 1, certo? Beleza. Se eu somar os gastos, conforme eu expliquei durante todo o vídeo, eu vou ter 3 mais 4 mais 1. 3 mais 4, 7 mais 1, 8. Ué, Humberto, deu errado. Não, não deu errado. 8 são os gastos. Beleza? Os gastos são 8. Porém, eu tinha uma sobra, certo? Porque se na última linha aqui, presta atenção, se eu tinha 3 e gastei 1, sobrou quanto? A sobra aqui é 2. Ou seja, observe, 8 mais 2 dá exatamente 10. A conta bate. Então, a conta bate quando a gente soma gastos e a sobra final.
quando eu somo as sobras, sempre vai dar errado. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto. Compartilhe, se inscreva e deixe seu gostei aí no vídeo. Valeu!